Oi, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai conversar ao longo deste vídeo aí sobre De Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Eu vou lendo e vou gravando as minhas opiniões com vocês. Podem ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoiler. Se tiver algum momento que eu quero falar alguma coisa em específico da história que pode ser um spoiler, eu aviso vocês, eu coloco aqui na tela, daí qualquer coisa vocês pulam se vocês não quiserem saber, pegar spoiler da história. Se você já leu, fica aí, a gente vai conversar bastante sobre esse livro. Mais ou menos aí já contar pra vocês o que esperar se você pretende também pegar De Sangue e Cinzas. Eu ainda não sei contar pra vocês mais ou menos uma grande sinopse, porque eu acabei de começar, eu tô na página 70, inclusive eu demorei um tempo pra chegar nessa 70, hein? Eu achei que ele seria um pouquinho mais rápido, ou talvez só o começo realmente que é um pouquinho mais devagar, porque ele apresenta bastante coisa aqui pra gente nessas primeiras 70 páginas, vai falando sobre como funciona o universo, dando alguns detalhes sobre a protagonista, um monte de nome, de termo, assim, sabe? Então ainda estou me aclimando, talvez por isso eu tô lendo um pouquinho mais devagar, mas o que eu saquei até agora da sinopse que eu posso contar pra vocês é que a nossa protagonista, chamada Poppy, na verdade ela tem um outro nome, ela falou, já esqueci. Mas ela atende por Poppy, né? Ela foi escolhida desde o nascimento dela pra ser uma donzela, pra ascender e ser uma donzela. Eu não sei o que isso significa ainda, tá? Então eu vou descobrir e vou compartilhando com vocês. Basicamente, ela no começo a gente vê que ela precisa se manter pura, casta, e ela não pode sair da linha, e ela tem várias regras que ela tem que seguir, porque ela vai ser essa donzela, né? Ela tá próxima dessa ascensão, e ela vai ser entregue aos deuses, e ela também não sabe o que é ser entregue aos deuses, ela tá com essa dúvida, né? Enfim, tô achando divertido. É assim, você bate o olho nas palavras deste livro, de cara você já sente que é uma farofona, tá? Não tem como fugir, tem nem como disfarçar. Pura farofona. Não só pelo tom da história, que é bem YA assim, né, bem jovem adulto, mas também pela forma como o universo é construído, pela forma como ela apresenta as coisas pra gente. É aquela coisa esmiuçadinha, sabe? Toda entregue de bandeja. A questão principal com esse livro, a primeira coisa que eu notei é a escrita. A escrita é um pouquinho amadora. A forma como a autora coloca as palavras, o fraseamento dela, às vezes parece que veio direto de um primeiro rascunho, sabe? Tipo, ela foi lá, escreveu o livro numa tacada só e mandou e publicou e imprimiu. Então, não, parece que às vezes carece de uma revisãozinha ali do original, sabe? Não tô falando nem de tradução. Então, às vezes dá essa impressão de primeiro rascunho, de poderia ter mexido, poderia ter percebido algumas coisas. Tipo, alguns momentos ela repete bastante palavras, ela repete frases, às vezes muito próximos e dá aquela sensação sonora meio estranha, sabe? Às vezes ela muda o tempo verbal. Eu ainda não entendi muito bem o que ela quer fazer com isso no texto. Mas não é nada que incomode, tá? Não é uma escrita horrível. Inclusive, eu tenho esse aqui em e-book em inglês. Eu vou ler um capítulo ou outro em inglês pra comparar também e dizer pra vocês, porque assim, pode ser coisa de tradução, às vezes o original já é assim também, então só pra eu ter uma noção de se houve alguma coisa nesse processo de trazer o livro pro Brasil, se prejudicou um pouquinho na questão da escrita. E sabe o que eu achei engraçado? Ela chega construindo o mundo e ela já joga trocentas informação, mas ela joga de um jeito muito dramático. É maravilhoso que ela fala assim, até salvei uma parte, eu coloquei um post-it aqui e escrevi nesses post-it transparentes, assim, ó. Ele era um monstro que provocou o caos e causou derramamento de sangue, a personificação do próprio mal. Ele era o Senhor das Trevas. Tipo, ela vai quebrando as frases assim e vai colocando umas frases de impacto. E na minha cabeça eu fico tan tan tan. Na minha cabeça eu fico. E no segundo capítulo já tinha gente sugando o mamilo da protagonista. Então é outra preocupação que eu tenho pra essa história. Eu marquei mais algumas coisas aqui, quer ver? No comecinho. Que ele fala assim: ele tinha um jeito de olhar que fazia você se sentir nua. Aqui ela fala assim, nossa, eu preciso ser virgem, eu preciso ser casta, eu preciso estar pura para o ritual da ascensão. Aí ela vai nesse lugar que é tipo um bar barra bordel, não sei, não entendi muito bem. Daí ela encontra esse cara que provavelmente vai ser o par romântico dela e já começa a acontecer coisas ali, né? Daí ela pensa, eu estava com um vestido fino e um decote bastante ousado. Sinceramente, o que eu estava na cabeça quando vestia essa roupa? Muito se fazendo, velho, eu amo. Aqui eu marquei também outra questão que é em relação ao que eu falei pra vocês de repetição no texto, de revisão, né? O rapaz, ele fala assim, eu tenho que ir. Aí ela, assenti em concordância, compreendendo que ele tinha que ir. Então são coisinhas assim, mini repetiçõezinhas, mini coisinhas no texto que você vê e só de passar o olho já dava pra ter consertado essas coisas. Então, assim, vamos ver. Tô na página 70, como eu disse pra vocês. Vários nada desse livro, né? Que ele é gigantesco, tá bom? Então a gente se vê em breve. Bom,
Bom, estamos aí alguns dias depois, estou na marca dos 25% do livro já. Estou em live agora, inclusive, lendo com o pessoal, dei uma pausa pra gravar. Estou na página 173 e agora eu já tenho um pouquinho mais de noção, mais ou menos, do que se trata a história e um pouquinho mais de propriedade também para poder comentar sobre como tá fluindo essa leitura. Vamos lá, como eu comentei com vocês, o livro fala sobre a Poppy, ela é essa pessoa escolhida. E a gente, até agora, onde eu tô na história, eu não sei exatamente o que é isso que ela vai se tornar, esse ritual que ela vai passar, essa ascensão que ela vai fazer, ainda não tem muitos detalhes. O que eu sinto que é um pouquinho assim a autora segurando para quando chegar o momento, vai ser uma grande reviravolta, a gente quando finalmente descobrir por qual o procedimento ali ela vai passar, o que significa ascender, vai ser alguma coisa chocante. É o meu chute, não sei, posso estar enganado, porque até agora, por mais que dá para entender o livro, dá para seguir tudo certinho, ainda tem muita coisa que tá no escuro, muitos termos que ele joga pra gente que ainda não tem uma certa explicação. Eu acho que alguns deles já poderia ter explicado. Eu acho que, assim, a gente é muito mantido no escuro por grande parte da história. Não acho ruim, não reclamo disso. Eu acho que poderia ter dado uma informação ou outra a mais, mas do jeito que tá bom também. E ela, por ser essa pessoa escolhida, ela corre muito perigo por esse cara das trevas aí, que é todo um opositor da monarquia atual, do rei, da rainha, do duque, da duquesa. E é basicamente batalha entre o bem e o mal, sabe? A gente tem essa outra raça de pessoas, de seres que são os Atlântidos, que é meio que tipo um mito. E a descrição deles, não só deles, mas dos seres sobrenaturais que apareceram até agora, tipo os Atlântidos, os Vorazes, é meio parecido com um negócio de vampiro. Porque eles têm dentes pontudos, eles não envelhecem, eles são muito fortes, muito rápidos. Aí tem uma descrição de que eles precisam tomar sangue pra ficar forte. Então é o vampirão, resumindo, né? Os Vorazes, por exemplo, eles mordem e eles infectam a pessoa e essa pessoa se transforma em um também. E a gente precisa falar sobre uma questão muito importante, que é a tradução do livro. Eu, nos últimos porcentos aí, eu acabei pegando o livro em inglês. Eu tô ouvindo junto com o audiobook. Agora eu vou voltar pro português pra terminar de fazer essa análise pra ver se era realmente só o começo da história. Mas quando eu peguei o livro em inglês, gente, foi diferença da água pro vinho, do dia pra noite. Todos os problemas que eu tinha comentado em relação à repetição, a tempo verbal, a escrita tá um pouquinho fanfic, assim, então aquela coisa um pouco fraca, eu não senti isso no inglês. Então eu fico chateado por a gente ter um trabalho que talvez não seja 100% aquilo que poderia ter sido mais próximo do original. Eu acho que a tradução acabou prejudicando a fluidez e o ritmo da história e o aproveitamento no geral. Mas eu quero averiguar um pouquinho mais. Eu vou voltar pro livro agora em português e ver se a coisa deu uma melhorada agora mais ou menos ali na página 200, né, cento e pouco que eu tô. Eu tô entretido, eu tô gostando. As pessoas também criam muito um terror na minha cabeça. As pessoas ficam tipo, meu Deus, você não vai gostar. Ai, é a bomba, ele tá lendo a grande bomba. Eu não tô achando bomba nenhuma. Sabe o que isso aqui tá parecendo? Uma mistura de Trono de Vidro com Queda dos Reinos. Mas são duas fantasias farofonas que eu amo. Eu não tô vendo nada demais. Eu tô, assim, super me divertindo. Tô lendo, assim, de boa. Ele começou a fluir um pouquinho mais. Apesar de que eu achar que a protagonista, ela é um pouquinho monólogo interno. Ela é um pouco pobre coitada. Ela fica o tempo todo reclamando e pensando e falando na própria cabeça dela, né? Mas eu entendo muito das questões dela. Ela é uma pessoa que é super reprimida ali. Por ser essa escolhida, ela não pode fazer nada. Ela não pode andar nem no jardim do negócio que já vem alguém querer matar ela, sabe? Dá pra passar esse pano. Ela também tem meio que uns poderes relacionados a sentimentos, a tristeza. Ela consegue sentir a tristeza das pessoas e ela consegue... Eu não sei se ela precisa tocar, eu não prestei atenção nisso. Mas ela consegue meio que manipular os sentimentos pra fazer a pessoa se sentir melhor. Ela consegue tirar essa tristeza, por mais que seja, ela fala que é algo temporário, é algo que só serve ali pro momento, mas ela consegue trazer esse alívio e é um dos poderes que muitas pessoas não sabem que ela tem, ela precisa manter escondido também, e a gente vê ela em certos casos da história usando esse poder e eu achei isso muito bacana. Mas teve uma coisa aqui, uma cena específica que me preocupa em relação ao livro em si, em relação ao futuro do próprio livro ou da série no geral, que teve lá mais ou menos nos 20% a gente conhece um personagem que é uma pessoa que ela não gosta ali na corte, que é um cara que é um cuzão mesmo, assim. Acontece uma mini cena onde ele demonstra ser um predador sexual, onde ele quase chega a dar um pequeno abuso ali. Eu fiquei com medo, assim, de ter uma cena de abuso tensa logo em 20% do livro. Isso, mais uma vez, me incomoda e me preocupa, porque eu não entendo a necessidade dos livros jovens, populares, esses livros que bombam em TikTok e Instagram, de sempre ter algum elemento de abuso sexual. Gente, como é que pode? Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Estou com medo disso tomar proporções que não são cabidas, assim, na história. Mas, assim, agora a
história tá mini formando uma linha concisa pra onde a história vai, né? O que esperar. Eu ainda tô tentando enxergar o escopo geral, tipo, qual é a proposta desse livro, a proposta dessa série e o que a autora quer contar com essa história. Ainda estamos tentando descobrir isso aí. Mas tá legal, tá divertido. Não tá sendo aquele livro que eu morro de vontade de pegar pra ler, mas não tá ruim que nem as pessoas falaram, não. Não tá esse capeta que as pessoas criam de sangue cinzas. Tá uma farofinha, fantasia, YA, normal. Venho em paz. De branco, pra não caçar confusão, eu terminei esse livro. Deixa eu começar dizendo que eu demorei demais pra ler esse livro. Foram quase 20 dias no total. Tá certo que eu viajei, nesse meio tempo eu vim pra São Paulo. Eu não sentia vontade de pegar esse livro pra ler. Eu simplesmente queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos lendo. Chegou um certo momento também que eu queria estar lendo outro livro. Eu acho que a questão é que esse livro é muito desnecessariamente longo. Eu não consigo nem imaginar, nessa altura do campeonato, depois de ter terminado, o que é ler, 10, 12 livros nessa série, misturado com os spin-offs, série paralela que se conecta, que não sei o quê. Principalmente porque eu achei que a trama desse livro é a mais básica, a mais genérica possível, que em grande parte vai de nada pro lugar nenhum e dá essa sensação de ser muito longo, sabe? Apesar de que, em certos momentos, eu cheguei a curtir ele bastante. Eu tava gostando bastante da interação da protagonista com o Hulk, que é ou eventualmente o par romântico dela ali. Mas vamos fazer uma conexão já e começar com os pontos positivos que eu tirei dessa leitura. O livro chegou em certo momento pra mim, ali mais pra metade, né? Teve um período da metade até certo ponto, até uns 70%, que engrenou bastante, eu fiquei super envolvido. Eu tava ouvindo o audiobook, voltei de São Paulo ouvindo parte do audiobook justamente nesse momento, e foram 3, 4 horas mais ou menos ouvindo, e foram 3, 4 horas maravilhosas, assim, eu super me diverti, aconteceu um monte de coisa, eu fiquei chocado. As tretas começaram a escalar bastante, o romance, ele tem um formato que eu gosto bastante, que é essa coisa devagar, né, o slow burn, que eles vão se conhecendo, lentamente eles vão começando a fazer as coisas, e eu tava mais ou menos, eu acho que uns 60% do livro quando eu tava ouvindo, e foi quando finalmente rolou as interações ali no negócio, sabe? Então eu fiquei até surpreso, porque assim, eu já sabia que era um livro de romance, mais romance do que fantasia, já sabia o que esperar, né, já sabia que ia ser aquela coisa quente, desesperadora e sexy, não sei o que. Na verdade, o livro até então tava sendo super fantasia, super tretas políticas, e isso me surpreendeu bastante. Teve até um clipe que eu tava mega animado com algumas coisas que estavam acontecendo, eu tava chocado com algumas reviravoltas que eu gravei, que eu vou deixar depois porque ele tem spoilers, então vou deixar pro finalzinho do vídeo. Que é assim, do nada a gente sendo esfaqueada e tripa saindo, e sangue voando, e gente correndo, gritando. Mas aí quando a gente chega nesses últimos 20%, que é aquilo, as 100, 150 páginas, tudo foi por água abaixo. Gente do céu, acabou o livro pra mim. Sério, foi uma decepção tão grande que eu fui de 4 estrelas pra 2 estrelas. Porque não só a trama, o rumo que o livro vai tomar, mas os personagens e alguns elementos que ela colocou aqui. Esse livro que tava não sendo original, mas tava sendo uma coisa divertida, legal. Eu tava super disposto a comprar o segundo livro já e começar a ler. Do nada, nas últimas 100 páginas, esse livro virou qualquer outro livro de fantasia genérica que a gente vê hoje. Você já leu Acotar? Já leu esse. Você já leu Príncipe Cruel? Você já leu esse. Você já leu qualquer outra coisa, seja de fada ou não, mas que tem um macho escroto romantizado? Você já leu esse. Ela teve que criar nos 45 do segundo tempo exatamente o estereótipo do par romântico masculino tóxico. Gente, pra quê? Pra quê? Não só em relação ao romance, mas vamos falar também sobre a trama, porque a gente vai mais pro final entender algumas coisas, alguns elementos. Você entende porque a autora segurou tanto tempo as respostas. Porque são genéricas. Porque é uma coisa muito rasa. Então, se ela desse essas respostas antes, não ia ter como sustentar as 800 páginas. E assim, é uma bagunça quando ela começa a explicar essas coisas. Eu só consegui entender mais ou menos como funciona na real, assim, entrar na minha cabeça, porque eu vi um vídeo de uma booktuber gringa explicando o livro e fazendo um resuminho e tal. E daí ela conta melhor sobre esses elementos. Quando você entende o que é muito simples, e a Jennifer, ela deu uma complicada desnecessária só pra parecer que é muito mais do que ele é, sabe? É muito marcante, gente. O momento em que o livro se perde é exatamente em uma reviravolta, que você já leu, você já vai saber, uma reviravolta em relação a um personagem específico. E quando isso acontece, eu já tinha mais ou menos uma ideia, porque é muito óbvio que isso vai acontecer. E é porque já é uma coisa batida. Então, quando acontece, é muito clichê, é muito tipo, nossa, sério. Não só isso, mas eu também achei um pouco irritante a forma como ela fez isso. E eu já vou explicar depois, quando a gente entrar nos spoilers. Eu fiquei muito triste, gente. Sério, juro pra vocês, eu tava quase dando 4 estrelas pra esse livro. Eu tava assim, faltando as 100 páginas, eu já tava, tipo, eu já tinha colocado o e-book do segundo livro em inglês pra eu ouvir junto com o audiobook também. Na minha wishlist, eu quase comprei. Falei, não vou segurar, porque tudo pode acontecer, né?
Já tava quase comprando, usando meus pontinhos do Audible pra pegar o segundo audiobook também. Falei, vou segurar, porque eu tô com um pressentimento. Tava super pronto a investir nessa série, até que essas coisas aconteceram. Virou uma zona. A protagonista, ela troca de personalidade umas 5 vezes só nesse final. Nada faz sentido. Aí vira exatamente aquela coisa que a gente já conhece, de se esfaqueando, se odiando, mas ao mesmo tempo se amando e paixão ardente. Meu Deus, você é um monstro. Eu te odeio, mas eu te amo e eu te quero. Eu não confio em você, mas você é o meu ar. Não me deu mais vontade de continuar a série. Eu sei que eu vou receber muitos comentários que eles vão falar, ah, não, mas no segundo livro, mas no terceiro livro. Eu não vou ler o segundo e terceiro livro, gente, já decidi. Agora vamos fazer essa conexão. Era pra ser as coisas boas, né? Perdão. Mas vamos fazer essa conexão e vamos falar das coisas que eu não gostei, coisas que me irritaram, coisas que eu fui odiando mais pra esse final do livro. Na verdade, alguns elementos que eu achei falhos também durante a leitura. Vamos começar voltando, desculpa bater nessa tecla de novo, mas na questão da escrita e em relação à tradução e tudo mais. Vocês lembram que eu falei um pouco de repetição? E isso começou a acontecer no inglês também, e eu voltei pro português. No português tava, tipo, ficando ok, eu acho que foi só um problema no começo da história mesmo, porque o inglês também começou a ficar meia boca. Então, no final das contas, os dois se juntaram ali, virou a mesma coisa, então tanto faz, tá? A minha conclusão em relação à tradução e texto, tanto faz inglês e português, é a mesma coisa. O que me incomodou de verdade, e eu fui perceber isso mais pra frente, falei, nossa, realmente é algo que eu percebi desde o começo, mas não sabia identificar. Ele é um livro de fantasia épica que dá pra você categorizar ele ali como medieval, só que a linguagem é muito moderna. A linguagem é tipo falando com gírias, e a linguagem é falando alguns elementos no texto e nas palavras, na escolha de palavras que ela faz, são muito modernas para um livro dessa época. É nítido como não bate o conceito com a narrativa, a forma como ela escolheu contar. E durante também o livro a gente percebe que esse sistema monárquico que ela criou, dos reinos ali, do rei, da rainha, do duque, duquesa, algumas coisas que a gente vai descobrindo ao longo da história, algumas suspeitas que a gente vai tendo em relação ao universo, é muito formulinha distópica também de um governo autoritário que esconde coisas e na verdade eles querem só controlar a população. Você como leitor na página 1, você já sabe que tem alguma coisa por trás que não tá normal. E a protagonista, ela demora milênios pra começar a suspeitar de qualquer coisa. Mas beleza, vamos falar do casal, vamos entrar nesse tópico romance. Tem uma coisa que me irritou demais, que o Hawke, ele... Assim, pequenas inconsistências que a gente vai vendo, sabe? O Hawke fica mencionando diversas vezes como ela é linda, como ela é maravilhosa, não sei o quê. Mas também é mencionado que ela tá com um capuz que nem dá pra ver quem que é ela. Daí, eles já se encontraram diversas vezes e já se viram e já toparam. Ela já até tirou esse capuz, tirou a máscara, tirou tudo lá que ela tá na frente dele. E ela fica pensando assim, nossa, será que ele me reconhece? Fia, o quão tapado você acha que ele é? Que ele já te viu 67 vezes, ele já decorou como que você é. E você ainda tá na dúvida, nossa, será que ele vai me reconhecer? Ah, estou com medo dele me reconhecer. A Pop genuinamente, inclusive esse nome, gente, pelo amor de Deus, Pop, sabe? A Pop foi genuinamente me irritando com essas pequenas coisas, com ela se fazendo de sonsa, além dela ficar centenas, dezenas de vezes lembrando você, leitor, que ela é a escolhida, que ela é a donzela, que ela é especial, que ela não sei o que. Ai, meu Deus, pobre coitada, ai como sofre. Aí ela fala... Gente, eu juro que eu caí pra trás quando eu fui pesquisar fanart desse livro. Ela fala assim, eu sou muito feia, deformada, as minhas cicatrizes, ninguém nunca vai me querer. Eu sou um monstro horroroso. As cicatrizes. É literalmente 2 risquinhos. Esse é o deformado. Parece nas branquelas que ela corta o beiço e fala, como eu vou com a minha cara deformada. Ai, que horror! O seu lábio! Ai, que horror! O seu nariz! E o tanto de vezes que ela fala também, não podemos fazer isso, é muito inapropriado. Se você acha que você pegar o e-book e procurar inapropriado, vai aparecer assim 50 trechos onde aparece. Só pra gente encerrar, porque eu já tô entrando em detalhes da história, né? Vamos só dar um gostinho pra vocês de uma coisa. Eu vou tentar não dar spoiler sobre isso, mas eu preciso que, se você não leu, que você saiba que isso na história. O que esperar, né? Um momento específico, a Pop toma sangue. Ela pega lá e dá um gloob-gloob num sangue. Acontece que ela precisa e tal. E sabe qual é a reação do organismo dela quando ela bebe esse sangue? Ela fica com tesão. Isso mesmo. Ela fica incontrolavelmente querendo transar e o negócio meio MC Pipoquinha assim no chão. Enfim, agora vamos falar sobre os spoilers. Eu espero que minha câmera aguente, porque a bateria tava no finzinho já, vou tentar não me alongar. Como eu disse, chegou um certo momento que eu tava assim, curtindo as coisas que estavam acontecendo. Foi quando eu gravei esse clipe que eu vou deixar aqui pra vocês agora.
Gente do céu, eu tô chocado. Eu tô lendo aqui, né? O negócio aqui. Assim, ela acabou de decapitar o cara lá. Meu Deus, por essa eu não esperava. Nossa, mas foi muito satisfatório. Pensa num negócio satisfatório que eu odiava esse Lord Mazin. Acho que é isso o nome dele. Ela simplesmente foi lá, deixa eu arrancar um braço seu, agora deixa eu arrancar uma mão sua. Ah, não tá bom, deixa eu te decapitar. Meu Deus, a maioral apenas, ó. Deu até um catarro aqui, um negócio. Eu estou passado com essa cena. Essa sequência de eventos, um atrás do outro, simplesmente do nada esse livro começou a acontecer um milhão de coisas. Ela beija o cara numa cena super legal, inclusive, debaixo de uma árvore lá, um negócio que eu gostei. Aí, do nada o Duque tá morto, empalado. E do nada ela tá decapitando as pessoas. Galera... Aí, depois desse caos todo que acontece, um monte de gente morrendo, ela sai cortando os braços dos outros e o Duque é empalado e tudo mais, é decidido que, pra segurança da nossa protagonista, ela vai ser enviada pra capital. Então, o Hawke, junto com outros guardas ali, vai acompanhar ela até essa capital, a pedido da rainha. E daí a gente descobre que ele aproveita essa situação pra, na verdade, sair com ela da cidade onde ela tá e raptar ela, porque a gente descobre... Tchananana, que o Hawke é do mal. E nossa, quem poderia imaginar? A gente descobre que ele é o Lorde das Trevas. Ele é o grande vilão da história. É o The Dark One, né, que fala no inglês. E daí tudo aquilo que eu tava aproveitando de romance, eles se beijaram debaixo da árvore, foi muito fofo. E ele super cuida dela. Do nada, ele foi do par romântico e se tornou o captor dela. Fala se você já não leu isso 300 vezes em outros livros de fantasia nesse tipo. Aí o Hawke, ele é imediatamente, de um capítulo pro outro, vilanizado. Ele muda de personagem também. Ele fica super cuzão, ele fica fazendo piada sexual com ela. E você percebe, na verdade, pelas coisas que ele fala, que ele é o lado certo da história e que a protagonista foi mentido pra ela durante toda a vida, que esse lugar onde ela morava, o rei, a rainha, na verdade são seres do mal e eles criaram toda essa história, eles criaram até uma religião pra justificar as coisas que eles fazem e enganar as pessoas. Então a nossa protagonista, ela cresceu a vida inteira dela enganada, né? Então a gente descobre que o Hawke, as pessoas que ela achava que eram os vilões, na verdade são as pessoas injustiçadas e que estão tentando consertar um erro lá do passado, que estão tentando fazer as coisas ficarem bem novamente. E extinguir todo esse grupo de pessoas que são os Vampires, que a protagonista achavam que eram as pessoas do bem. Então meio que só mudou de lado, né? Beleza. Mas a jornada pra convencer a nossa protagonista disso é muito irritante. Primeiro, o Hawke, ele precisa incorporar o papel de vilão, ele precisa por alguns capítulos realizar esse fetiche de botar ela na cela, algemar ela e se tornar aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa opressora e se tornar o machão. Eu vou te capturar e te levar pra não sei aonde. Aí beleza, né? Ele segura a informação de que, não, calma, a gente na verdade, nós não somos os vilões. Uma pessoa normal faria isso. Já tentaria contar, ele tenta contar a história depois pra ela, ela não se convence, ela acha que é mentira, ela fica 200 mil anos fazendo monólogos, uns parágrafos desse tamanho de monólogo. Mas isso é mentira, como pode? Tudo que eu vivi sendo uma grande mentira, não sei o que. E daí é outra coisa que eu fiquei muito irritado, porque ela demora demais pra se convencer. E sabe que horas que ela se convence? Quando ela transa com ele. Do nada, eles já criaram esse ódio um pelo outro, porque ele mentiu pra ela, ele usou ela, né? Você me fez achar que eu estava apaixonada por você e, na verdade, você só queria me raptar e me usar como moeda de troca. Beleza, eu entendo esse ódio dela. Aí acontece esse negócio, que ela toma o sangue dele, porque ela se fere num negócio lá que acontece, e ela toma o sangue dele e ela fica com tesão. Com o sangue dele. Ela fica, meu Deus, eu preciso de você dentro de mim, não sei o quê. Aí ele fala, não, você vai se arrepender. Quando passar o efeito do sangue, você vai se arrepender, você não vai querer que a gente tenha feito alguma coisa, porque você está me odiando nesse momento. Aí beleza. Aí alguns capítulos depois, um pequeno trechinho depois, ele morde ela e ela fica com tesão de novo, e daí eles transam e daí fica tudo bem. Aí a chavinha dela, que aparentemente é lá embaixo, ele vira essa chavinha com o pau dele e ela fica de boa, agora ela ama ele de novo, agora tá tudo certo. Mas nesse pequeno trecho, que são aí umas 60, 70 páginas, é alternado entre quero te matar, quero te mamar, quero te matar, quero te mamar. E a partir de tudo isso, você consegue imaginar como termina esse livro? Exatamente. Ele rapta ela pra levar pra um reino distante pra casar com ela. Deus, eu te peço, eu te pergunto, Deus, por quê? Quando acabou assim, nós estamos indo para a corte de não sei das quantas, pro reino de da onde, lá pra Atlântida, pra gente se casar. Do nada.
Do nada agora assim, eu não entendi por que eles têm que casar. Será que eu pulei alguma coisa? Eu realmente não entendo. Eu sei que só se pode casar no reino dele lá, que é outra coisa mega conveniente. Mas por que eles vão se casar? Do nada. Vai irritar a rainha? Ah, sei lá. Eu sei que vai ter respostas no segundo livro. Vai ter. Mas eu não quero saber também. Já me irritou. Acabou a bateria. Isso é um sinal de que eu preciso parar. Mas a gente já vai encerrar, tá? Beleza. Só terminando com uma cena em específico, que quando eles estão transando lá, ela, como ela é a donzela, ela é a escolhida, ela é casta, tudo é inapropriado, ela não pode fazer nada. Inclusive isso que ela está fazendo, né? Quando ele está com o pipi dele dentro dela, ela olha pra ele e fala, e agora o que eu faço? Aí ele fala, se mexe. Daí ele pega ela e faz assim, né? Ó, é assim que faz. Preciso dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Bom, essa foi a minha experiência, então, com De Sangue e Cinzas. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo, porque eu tava curtindo, eu tava investido, eu tava querendo ler as continuações e agora eu, assim, fiquei muito decepcionado que ele virou qualquer outra fantasia dessa que a gente vê. Muitos dos elementos, muitas das coisas são elementos que eu não gosto justamente nessas outras fantasias populares. Eu entendo porque esse livro é popular, justamente porque ele se parece com outros livros que são populares também e que acabam tendo bastante leitores. E tudo bem se você gosta também, tá? Essa foi a minha opinião, não tô atacando ninguém, não tô criticando e julgando ninguém por gostar. Eu tenho outra série que eu ganhei da editora, dessa mesma autora, que eu vou ler eventualmente, mas essa aqui em específico, não é nem que, tipo, eu estou puto com o livro, é que eu perdi o interesse justamente por ele ir pra um rumo, que é um rumo que eu não curto ler, que é um rumo que eu já acho batido, e que pra mim não é muito meu perfil, sabe? Então, é triste, mas é verdade. Então, assim, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você concorda com a minha opinião, se você discorda, tudo bem você discordar também. Vamos discordar educadamente, tá bom? Mas é isso, fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, né? Essa coisa de eu finalmente li, eu já tinha feito de Crepúsculo, de Acotar, de todos esses livros mais populares. E foi interessante fazer novamente esse tipo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Antes de você ir embora desse vídeo, por favor, eu sei que, né, talvez eu tenha atacado você e sua família. Mas considere se inscrever. Eu juro que eu sempre trago conteúdo literário bom aqui pro canal, tá bom? Sempre tem uns vlogs divertidos, umas leituras. Tô com muitas ideias aí pro futuro. Então continue comigo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, tá bom? Dá um likezinho, comenta pra ajudar no engajamento. Se você quer apoiar o meu canal, quer ajudar o meu trabalho a conseguir sobreviver de YouTube, conseguir trabalhar com isso daqui, ter esse tempinho pra planejar vídeos diferentes, gravar os vlogs, ler bastante coisa, você pode se tornar um membro desse canal, né? Uma forma de você receber conteúdo extra, conteúdo antecipado. Esse vídeo provavelmente vai uma semana antes pro pessoal assistir. E também várias outras coisas como leitura conjunta, grupinho no WhatsApp. Tudo fica aqui embaixo pra vocês, tá? Ou você pode, quando você for fazer suas compras pela Amazon de livro e tudo mais, usar o meu link, também fica aqui embaixo pra vocês. E é isso, assim você apoia este criador que vos fala, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!